O milagre que mudou a vida de Henrique, da desesperança à vitória na Igreja Universal. Henrique sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida não tinha sido fácil. Depois de perder o emprego fixo na crise de 2020, ele se virou como pôde, mas as dívidas se acumulavam. O pior, porém, não era o dinheiro. Era a doença da sua filha, Sofia, de apenas 7 anos. Os médicos tinham diagnosticado uma doença autoimune rara, que causava dores intensas nas articulações e deixava a menina fraca, muitas vezes acamada. Os remédios eram caros, e mesmo com o SUS, os custos dos exames e fisioterapias consumiam tudo que Henrique ganhava. A esposa, Ana, chorava todas as noites, e Henrique se sentia impotente. Até quando, Senhor? Ele perguntava ao céu, sem resposta. Até que um dia, enquanto esperava um passageiro em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, ele ouviu vozes fortes vindas de dentro. Não eram gritos de desespero, mas de fé. Deus é poderoso. O impossível não existe para quem crê, dizia um pastor com convicção. Henrique nunca tinha entrado numa igreja assim, mas algo o atraiu. Ele desligou o aplicativo e entrou, só para ver. Dentro, o ambiente era diferente de tudo que ele conhecia. Pessoas oravam com lágrimas, outras levantavam as mãos em adoração. No altar, um pastor falava sobre a corrente de oração e como Deus operava milagres na vida daqueles que não desistiam. Henrique sentiu um nó na garganta. Talvez aqui eu encontre uma resposta, pensou. Ele se sentou no fundo, mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, Henrique não resistiu. Com as pernas trêmulas, foi até a frente. O pastor olhou nos olhos e perguntou: Filho, o que você precisa? Henrique engoliu o choro e falou: Minha filha está doente, pastor. Os médicos não têm mais o que fazer. Eu não aguento mais ver ela sofrer. O pastor colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai te ouvir. Mas você precisa crer de verdade. Não é só vir aqui uma vez. É persistir. É participar das campanhas, é dar o dízimo como ato de fé, é vir às vigílias. Você está disposto a lutar? Henrique assentiu. Naquela noite, ele participou da Fogueira Santa, um momento de oração intensa onde os fiéis clamam por libertação. O pastor ungiu sua testa com óleo e orou: Em nome de Jesus, quebra toda maldição de doença na vida dessa criança. Que o sangue de Cristo a livre. Henrique sentiu algo diferente dentro de si. Não era só emoção, era uma certeza de que algo ia mudar. Nos dias seguintes, Henrique voltou à igreja. Ele não tinha muito, mas começou a separar o dízimo, mesmo com as contas atrasadas. Se Deus é fiel, Ele vai honrar minha fé, ele se repetia. Ana, no início cética, começou a acompanhá-lo depois de ver a determinação do marido. Juntos, participaram da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde fiéis se dedicam a clamar por um milagre específico. No 4º dia, algo inesperado aconteceu. Sofia, que mal conseguia se levantar, pediu para ir à igreja com eles. Mamãe, eu quero ir também, disse ela, com uma voz mais firme do que o habitual. Ana chorou. Henrique a carregou no colo, emocionado. Na igreja, durante a oração, o pastor chamou todas as crianças para a frente. Quando chegou a vez de Sofia, ele orou: Senhor, toca neste anjo. Restaura seu corpo, em nome de Jesus. Sofia fechou os olhos, e de repente, abriu-os com um sorriso. Pai, minha perna não dói mais, ela sussurrou. Henrique não acreditou. Pediu que ela se levantasse. E ela se levantou. Sem gemer, sem mancar. Correu pelos braços do pai, rindo. Os médicos, dias depois, não tinham explicação. Os exames mostravam melhora inexplicável. A doença, que antes avançava, tinha regressado. Isso não é normal, disse um deles. Mas Henrique sabia, não era normal porque era sobrenatural. Hoje, Sofia está completamente curada. Henrique e Ana são cooperadores fiéis da Igreja Universal. Eles não só testemunham do milagre, mas aprendam uma lição que mudou suas vidas: a fé não é passiva. É luta, é persistência, é entregar a Deus mesmo quando tudo parece perdido.
Muitas pessoas desistem no meio do caminho, diz Henrique nos testemunhos que dá no altar. Mas Deus não falha. Ele só quer ver se nós confiamos nele de verdade. Se eu tivesse desistido depois da primeira oração, não estaria aqui hoje com minha filha saudável. A Igreja Universal não é só um lugar de pregações, é um campo de batalha espiritual, onde Deus age através da fé daqueles que não recuam. Henrique aprendeu que o milagre não vem para quem só pede, mas para quem crê, obedece e persiste. E essa é uma verdade que ele leva para sempre. Ana e Henrique não guardaram aquele milagre só para eles. Toda vez que subiam ao altar para testemunhar, as lágrimas rolavam no rosto das pessoas que ouviam. Muitas mães com filhos doentes se aproximavam depois do culto, pedindo oração, querendo saber como eles haviam conseguido aquela vitória. Henrique sempre respondia com a mesma convicção: não foi por nós, foi por Deus. Mas tivemos que fazer a nossa parte, não desistir, não duvidar, e continuar firme na igreja, mesmo quando o desânimo batia a porta. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou até eles com os olhos cheios de desesperança. Seu filho, Lucas, de apenas 5 anos, estava com uma doença rara no sangue, e os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. Eles me deram apenas alguns meses com ele, chorava. Ana abraçou Marisa com força e disse: eu já estive no seu lugar. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Vamos lutar juntas? E foi assim que começou outra batalha. Henrique e Ana se tornaram padrinhos espirituais de Lucas. Levaram Marisa para as campanhas de fé, ensinando-a a jejuar, a orar com determinação e a não deixar que o medo roubasse sua esperança. Nos cultos, eles colocavam as mãos sobre a cabeça do menino e declaravam: em nome de Jesus, esta criança vai viver. O sangue de Cristo purifica e restaura. Os dias se passaram, e, contra todas as expectativas médicas, Lucas começou a apresentar melhoras. Primeiro, os exames mostraram uma estabilização. Depois, sinais de que a doença estava regredindo. Os médicos, surpresos, pediram novos testes. Até que, 3 meses depois, o resultado veio: remissão total. Não havia mais vestígios da doença no corpo do menino. Marisa, que antes mal conseguia sorrir, agora subia ao altar com Lucas no colo, gritando: Deus é fiel. Ele ouviu o clamor desta mãe. Henrique e Ana, ao lado deles, choravam de alegria, vendo mais uma vez que a fé, quando colocada em ação, move o impossível. Mas o milagre não parou por aí. Aquela vitória abriu os olhos de muitas pessoas na igreja. Um homem que estava prestes a desistir da fé porque não conseguia um emprego há 2 anos se aproximou de Henrique depois do culto. Viu o que Deus fez pela sua filha e pelo Lucas. Se ele pode fazer isso, pode me dar um trabalho, não é? Henrique sorriu e respondeu: claro que pode. Mas você tem que fazer como nós, vir todo domingo, participar das campanhas, jejuar e não desanimar. Deus honra quem o busca de verdade. O homem aceitou o desafio. Começou a vir às reuniões de terça-feira, levou sua família, e em menos de um mês, recebeu uma proposta de emprego melhor do que jamais havia sonhado. Quando voltou para agradecer, trouxe o contra-cheque e disse: pensei que Deus tinha me esquecido. Mas ele só estava esperando eu tomar uma atitude. Essas histórias se multiplicaram. A igreja ficou conhecida na região como um lugar onde Deus opera milagres. Pessoas de outras cidades começaram a vir em busca de uma resposta. E Henrique e Ana, que antes eram apenas um casal comum com uma filha doente, se tornaram instrumentos nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas. Hoje, anos depois, Sofia é uma adolescente cheia de saúde e sonhos. Ela mesma já testemunha na igreja, contando como Deus a curou quando ainda era um bebê. Meus pais não desistiram de mim, e Deus não desistiu deles, diz ela, com os olhos brilhando. Se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer. E assim, a cada domingo, a cada campanha, a cada oração feita com fé, mais vidas são transformadas. Porque na Igreja Universal, não se ensina apenas a pedir, ensina-se a lutar, a persistir, a confiar que, no tempo certo, Deus age. E quando Ele age, não há doença que resista, não há problema que não seja resolvido, não há vida que não seja mudada para sempre. Henrique costuma dizer: muitos procuram milagres, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da fé. O preço é vir à igreja, é obedecer, é não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Mas eu garanto, vale a pena.
Porque no final, a vitória é certa, e o milagre, real. No mesmo culto em que Ana compartilhava seu testemunho, do outro lado do templo, uma mulher chamada Marisa apertava um lenço entre as mãos trêmulas. Ela havia chegado ali arrastada pela filha, depois de meses trancada em casa, se recusando até a olhar no espelho. O diagnóstico era cruel: esclerose múltipla, uma doença que aos poucos roubava seus movimentos, sua fala, sua dignidade. Os médicos tinham sido claros: prepare-se para o pior. Não há cura. Mas ali, ouvindo Ana falar sobre um Deus que não desiste, algo dentro de Marisa se mexeu. Não era esperança ainda, era apenas uma faísca de curiosidade. Será que para mim também? Ela não ousou levantar a mão quando o pastor pediu quem queria oração, mas quando os obreiros passaram pelas fileiras, sua filha, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e a ergueu. Mãe, deixe eles orarem por você. Por favor. O obreiro não fez perguntas. Só colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Marisa nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo limpa cada célula, cada nervo, cada parte do seu corpo. Você vai andar, você vai falar, você vai viver. As palavras ecoavam como marteladas no ar, e de repente, Marisa sentiu algo estranho, um calor intenso percorrendo suas pernas, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela tentou mover os dedos dos pés, algo que não conseguia havia semanas, e conseguiu. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, sussurrou, e pela primeira vez em meses, as palavras saíram claras, sem a agarrada da doença. A filha gritou, os obreiros louvaram, e em segundos, Marisa estava de pé, primeiro apoiada, depois sozinha, dando passos firmes em direção ao altar. O templo explodiu em glórias a Deus. Eu estava quase desistindo, ela chorava, abraçada à filha. Mas ele não desistiu de mim. Enquanto isso, no fundo do salão, um jovem chamado Rafael observava tudo com o coração apertado. Ele não era de chorar, mas desde que tinha perdido o emprego, a vergonha de não conseguir sustentar a família o consumia. Como eu vou olhar nos olhos da minha mulher e dos meus filhos? Pensava, enquanto as contas se acumulavam. Já tinha até considerado coisas que jamais imaginaria até que sua vizinha, uma senhora que frequentava a Universal, o arrastou para aquele culto. Vem, meu filho. Deus tem uma saída para você. Rafael veio relutante, de braços cruzados, mas quando viu Marisa andando, algo nele quebrou. Se Deus faz isso por uma doença, será que pode fazer por minha vida? Quando o pastor anunciou que iria orar pelos que estavam em dificuldade financeira, ele não resistiu. Foi lá na frente, ajoelhou-se, e com voz embargada, confessou: Pastor, eu tô afundado. Não aguento mais. O pastor não deu conselhos vazios. Só impôs as mãos e declarou: em nome de Jesus, as portas se abrem agora. O que o diabo roubou, Deus restaura em dobro. 3 dias depois, Rafael recebeu uma ligação de uma empresa onde tinha se candidatado meses antes, sem resposta. Desculpe a demora, disse o gerente. Tivemos um problema no sistema, mas sua vaga está garantida. E o salário, bem, é o dobro do que você pediu. Rafael caiu no chão. Não era coincidência. Era Deus respondendo no tempo dele, do jeito dele. Essas histórias não são exceção na Universal. São a regra. Porque quando a fé encontra a obediência, quando a persistência encontra a unção, os milagres acontecem. Não é magia, é poder de Deus. Não é sorte, é bênção. E toda semana, alguém entra naquele templo carregando um fardo, uma doença, uma dívida, um vício, uma dor e sai livre, porque aprendeu que, na Igreja Universal, ninguém sai como entrou. Sempre sai diferente. Sempre sai vitorioso. Como diz o bispo sempre no final dos cultos, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, você foi escolhido. Agora, é só crer e não soltar a mão dele. Porque o milagre já está a caminho. Rafael não conseguia parar de chorar. As notas ainda tremiam em suas mãos enquanto ele olhava para o céu, como se quisesse ver Deus pessoalmente para agradecer. Senhor, eu não merecia, eu só queria pagar as contas, só isso. Mas Deus, como sempre, tinha feito muito mais.
Não era só o dinheiro, era a paz que invadia seu coração, era a certeza de que, depois de tantos anos lutando sozinho, agora ele tinha um pai que olhava por ele. No domingo seguinte, Rafael voltou à Universal não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo. Subiu ao púlpito com as pernas ainda trêmulas, mas a voz firme. Eu vim aqui semana passada com R$ 200 no bolso e um desespero no peito. Hoje, estou aqui com R$ 2.000 na conta e uma fé que nem o diabo vai tirar de mim. O templo explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas ali conheciam a história dele, algumas até tinham orado por ele nos cultos da campanha da prosperidade. Agora, viam com seus próprios olhos, a fé não é teoria, é realidade. Mas o milagre de Rafael não parou por aí. Naquela mesma semana, a empresa onde ele trabalhava como servente anunciou uma vaga para supervisor. Ele nem sonhava em se candidatar, afinal, não tinha estudo, não tinha experiência. Mas a pastora, ao saber da notícia, o chamou num canto: Rafael, Deus não te deu aquele dinheiro só para pagar dívidas. Ele está te preparando para algo maior. Vai lá e entrega seu currículo. E não esquece, antes da entrevista, vem aqui no templo e ora comigo. Ele obedeceu. No dia da entrevista, antes de entrar na sala, tirou um lenço do bolso, aquele mesmo que a obreira tinha ungido com óleo no culto de libertação. Segurou firme, respirou fundo e falou baixo: Senhor, o Senhor já me tirou do fundo do poço. Agora, me leva pro topo. Quando saiu da entrevista, o gerente apertou sua mão com um sorriso: Rafael, você começa segunda-feira. Algo em você me convenceu, não sei o que, mas foi forte. Ele sabia o que era. Era unção. Era Deus abrindo portas que nenhum homem poderia fechar. Hoje, Rafael não é mais servente. É supervisor, compra suas próprias ferramentas, ajuda a mãe com as despesas da casa e, toda semana, traz um amigo diferente para a Universal. Porque eu sei que, se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um. Basta ter fé e não desistir. E assim, mais uma vida se transforma. Mais um milagre se torna história. Mais um coração que entrou amargurado sai cheio de esperança. Porque na Igreja Universal, não tem caso perdido. Tem gente que ainda não encontrou Jesus. Mas quando encontra, nada mais é igual. O desemprego vira emprego. A doença vira saúde. A vergonha vira testemunho. E o que era impossível aos homens se torna possível a Deus. Porque, no final das contas, milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. E Rafael, agora, vive o seu todos os dias. E foi justamente num desses dias comuns, mas cheios de propósito, que Rafael recebeu uma ligação que mudaria tudo outra vez. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, quase engasgada pelas lágrimas, perguntava: Rafa, você lembra de mim? Sou o Tiago, seu colega da época da fábrica. Rafael gelou. Tiago? Aquele mesmo que, anos atrás, o havia humilhado na frente de todo mundo, rindo de sua fé quando ele falava de Deus nos intervalos do trabalho? O mesmo que, depois de demitido, sumira da vida de todos, afundado em dívidas e vícios? Ele quase não reconheceu a voz do homem que agora chorava ao telefone, confessando que estava no fundo do poço. Eu tô morando na rua, Rafa. Perdi tudo. Minha mulher foi embora, meus filhos não querem me ver. E eu lembrei de você. Lembrei de como você falava que Deus podia mudar as coisas. Será que ainda dá tempo para mim? Rafael não hesitou. Na mesma hora, marcou de encontrá-lo na porta da Universal. E quando Tiago chegou, sujo, com roupas rasgadas e o cheiro de álcool ainda no hálito, não encontrou julgamento. Encontrou um abraço apertado e um convite: vem, irmão. Hoje você vai conhecer o Deus que me tirou do lixo também. Dentro do templo, enquanto os louvores ecoavam, Tiago chorou como nunca. Não eram lágrimas de autocomiseração, eram de alívio, como se algo dentro dele estivesse se quebrando para nascer de novo. Quando o pastor orou por ele, impôs as mãos e declarou que aquele era o dia da sua libertação, Tiago sentiu uma corrente se romper. Algo físico, quase como um peso saindo das costas. Na mesma semana, um antigo patrão, que ele nem sabia que ainda se lembrava dele, ligou oferecendo um trabalho. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta.
E Tiago, dessa vez, entrou por ela com as mãos limpas e o coração cheio de gratidão. Hoje, ele e Rafael se encontram toda quinta-feira no culto da fé. Tiago já reconquistou a guarda compartilhada dos filhos, alugou um quartinho modesto e, o mais incrível, reconciliou-se com a ex-mulher, que agora também frequenta a igreja. Eu achava que Deus era para quem era bonzinho, sabe? Ele conta, com os olhos brilhando. Mas na Universal, eu aprendi que Deus é para quem precisa. E eu precisava demais. E assim, o milagre de Rafael virou semente. Porque quando uma vida é transformada, ela não fica parada, ela atrai outras. Como as ondas do mar que batem na praia e voltam, levando consigo mais água, mais força, mais história. Na Universal, não tem caso difícil. Tem gente que ainda não entrou pela porta. Mas quando entra até o impossível se curva. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E todo dia, em algum lugar do Brasil, mais um Rafael ou um Tiago descobre que a última palavra da sua história ainda não foi escrita. Que o final feliz não é conto de fadas, é promessa. E que milagre, mesmo os pequenos, são como sinais de trânsito divinos, siga em frente. A melhor parte ainda está por vir. O milagre de Rafael não terminou na cura, começou nela. As mãos que antes tremiam ao segurar um copo agora erguiam outras mãos em oração. O médico que havia dito não há mais o que fazer agora olhava os exames limpos, balançando a cabeça, sem palavras. Mas Rafael tinha. Ele voltava à igreja não mais como um homem quebrado, mas como uma testemunha viva, Deus é para quem precisa. E eu precisava demais. Sua mãe, que chorara todas as lágrimas, agora sorria ao ver o filho abotoando a própria camisa, andando sem muletas, abençoando a mesa antes das refeições. Filho, você voltou, ela sussurrava. Mas Rafael sabia, não era um retorno. Era um renascimento. E o milagre, como toda semente, frutificou. O vizinho cético que ria das suas orações agora pedia: ensina-me a crer como você. A colega de trabalho, que carregava uma depressão silenciosa, um dia sentou ao seu lado no banco da igreja e soluçou: eu também preciso de um milagre. Rafael não teve respostas prontas, apenas estendeu a mão, como alguém havia feito por ele, e disse: então vamos pedir. Porque essa é a matemática de Deus, um milagre compartilhado multiplica-se. O que era dor virou testemunho, o que era desespero, esperança. E Rafael aprendeu que milagres não são só curas, são convites. Convites para confiar quando a razão diz não, para agradecer antes de ver, para ser ponte quando o caminho parece quebrado. Hoje, anos depois, Rafael não é mais aquele homem que sarou. É o que ora pelos outros no corredor do hospital, o que leva café para o pastor às 5 da manhã, o que repete como um mantra: Deus não tira o sofrimento sempre, mas dá sentido a ele, e isso é milagre maior que a cura. Lição que ficou. Milagres não são sobre mudarem as circunstâncias, mas a gente dentro delas. Às vezes, a maior transformação não está no corpo que sara, mas na alma que aprende a ver a mão de Deus até no silêncio. E quando você menos espera, a história que parecia acabada vira apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. Porque a melhor parte não está no final feliz, está em descobrir que, com Deus, não há fim. Só próximos passos. E o seu, qual será?